Nem sempre a maternidade é feita de berços prontos, roupinhas dobradas e choros na madrugada. Às vezes ela é feita do silêncio, de um teste positivo que se transformou em despedida antes mesmo do primeiro abraço, de sonhos que foram interrompidos antes de se tornarem memórias. Nesse episódio do Entre Mães, nós vamos falar sobre um tema difícil, mas necessário: o luto perinatal. Um luto que muitas vezes é invisível aos olhos do mundo, mas que pesa imensamente no coração de quem o carrega. Hoje eu recebo uma convidada muito especial, uma psicóloga especialista em luto perinatal, que nos ajudará a compreender esse tipo de perda tão profunda, acolher a dor e, sobretudo, lembrar que é possível seguir, sem esquecer, sem minimizar, mas aprendendo a honrar o amor que existiu, mesmo que por pouco tempo. Se você é uma mãe que já viveu essa dor, esse episódio é para você. E se você nunca passou por isso, escute com o coração aberto, porque toda mãe merece ser ouvida, mesmo aquela que não pôde embalar seu bebê nos braços. Tudo bem com vocês? Mais um episódio do seu podcast preferido. Hoje um assunto extremamente importante, maravilhoso. Vocês vão adorar. Eu quero que vocês encaminhem esse episódio para quem está precisando, tá? Mas antes, aquele recadinho de sempre. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações para o YouTube entregar para você tudo em primeira mão. Lembrando que toda semana tem um novo episódio, tem uma história aqui para ser contada e muito aprendizado que você só encontra aqui no Entre Mães, tá bom? Vou deixar aqui o meu Instagram, o Instagram do podcast, para vocês acompanharem os bastidores, ver como tudo acontece e também acompanhar a gente por lá. E lembrando que este episódio está acontecendo porque nós temos aqui as nossas patrocinadoras e fica aqui o meu agradecimento especial. E quem está aqui comigo hoje para a gente falar desse assunto super importante para as mamães é a Natália Aguilar. Ela é psicóloga, especialista em luto perinatal, meu exército. A conversa vai ser muito esclarecedora. Primeiro já quero te agradecer demais por estar aqui. Gente, olha que chique. É a primeira convidada de São Paulo a vir o nosso podcast aqui na Terrinha Tupã. E quero agradecer a Gurino 600, que fez todo o trajeto da Ana aqui para Tupã, veio plena no leito, super confortável, né? Super confortável, então uma delícia. É muito bom ter empresas que apoiam essa causa, que estão preocupados em levar essa mensagem, então fica aqui o meu agradecimento especial à Gurino 600. Não deu para vir? A Gurino manda buscar, viu, gente? Nosso parceiro. Minha querida, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso tê-la aqui comigo hoje para falar desse assunto importantíssimo que merece ser olhado. A gente vai chamar a atenção para isso agora. Sim. Se apresente aqui para as minhas seguidoras, me contem para elas como é o seu trabalho, conta um pouquinho de você. Bom, primeiramente eu queria agradecer a você, Thalita, pelo convite. Para mim é sempre um presente poder falar, né, nos lugares a respeito do luto perinatal, que é um tema tão pouco visto. Pouco visto. Né? Mas existe uma necessidade muito grande, né, de visibilidade. Então, primeiramente, queria agradecer esse convite. Eu que agradeço. Né? E toda a sua receptividade, porque você e Ju também fizeram de tudo aí para que eu conseguisse vir, né? Sim. Muito obrigada. Então, né, para quem está nos assistindo, então, eu sou Natália Aguilar, eu sou psicóloga, eu sou especialista em perinatalidade. Uma das minhas primeiras especializações, né, foi a psicologia perinatal, e depois eu fiz uma especialização em luto, né? E aí eu juntei essas duas especializações e no decorrer da conversa vocês vão entender o porquê, né, o sentido que eu dei para isso, mas hoje eu me considero especialista em luto perinatal. Porque não tinha essa especialidade no Brasil, gente. Não tinha. E aí eu juntei as duas coisas, eu recebi um convite muito bacana, né, da fundadora do Instituto, que hoje eu sou coordenadora, recebi um convite muito bacana e hoje eu estou encabeçando essa especialização, e hoje nós já temos, né, uma especialização em luto perinatal aqui no Brasil. Perfeito.
Para você que às vezes não tá entendendo, ela vai explicar um pouquinho o que é o luto perinatal. Por que ele precisa ser falado, ser visto? Por que precisa desse espaço? Bom, o luto, ele é um processo de adaptação. A gente fala que o luto, ele é um processo de adaptação a qualquer tipo de perda que a gente passe. Né? Não necessariamente uma morte, porque a gente associa o luto à morte, exatamente, não necessariamente uma morte. A gente considera aquilo que a gente criou vínculo. Criamos vínculos, né, perdemos, teve um rompimento de vínculo, então vamos ter um luto. Certo. Tá? Isso pode acontecer com uma pessoa muito querida, pode acontecer com um animal de estimação, pode acontecer com um emprego, com uma situação, com um relacionamento, enfim, com tudo isso. Agora, o luto perinatal, ele diz respeito a este período perinatal, né? O termo perinatal, ele significa aquilo que está em torno do nascimento. Então, tudo que envolver o nascimento de um filho, né, quando eu sofro uma perda, eu posso sofrer um luto, tá? Então, exemplos, né, de lutos perinatais. Perdas gestacionais, os abortos precoces, as perdas gestacionais tardias, os óbitos neonatais, os tratamentos de reprodução assistida, as tentativas, né, quando a mulher ela tá ali tentando engravidar naturalmente e não consegue, quando a mãe morre no parto, olha, né, tudo isso diz respeito ao luto perinatal. E é muito importante a gente olhar de fato para isso, porque ele não vai ser abordado como um qualquer luto. Não. Não é generalizado. Não. Então essa especialização ela vem justamente para trazer ali as particularidades desse momento. Eu falo que assim, né, eu quero muito chegar num tempo em que esse luto ele seja normalizado, sabe, normatizado. Sim. Né, que ele seja visto como um luto. Precisa ser falado antes, né? Esse trabalho. E o que acontece, né? Por que ele não é visto, né? Porque nós enquanto sociedade, a gente tem a morte em si, ela já é um tabu para nossa sociedade. A gente já não fala de morte. Falar então da morte de um bebê, a gente fala menos ainda, né? Porque Exato. Rompe com tudo que é esperado. É um contrassenso, né? Rompe com tudo que é esperado, porque a gente não espera, enquanto sociedade, que os bebês morram, né? Tem um relato de uma colega minha que ela fala assim, até o dia que a minha filha morreu, eu não imaginava que bebês morriam. Né? Então, quando existe, né, a morte de um bebê e não existe, né, essa convivência social, é diferente, por exemplo, eu falar, por exemplo, da morte da minha avó. A minha avó, eu vivi uma vida inteira com ela, comia macarronada dela todos os domingos, né? Tô dando aqui um exemplo, Sim. Né? Criava memórias, criava lembranças, né? Tive um convívio. Quando um bebê morre, a gente não tem esse convívio. E aí, essa experiência, ela acaba ficando muito ali no núcleo do pai e da mãe. E aí, eu quero fazer uma ênfase, né? Pai e mãe, né? Muitas vezes a mãe ela vai vivenciar o processo de uma maneira um pouco mais intensa, Sim. Mas não significa que o pai que também o pai não viva, sentir, né? Tá? Eu costumo dizer que assim, a diferença entre o pai e a mãe é processo fisiológico. Né? Às vezes o pai nem tem esse espaço, né? Não tem, não. Se a mãe já tá tendo que engolir isso daí, Exato. o pai então... Exato, o pai então ele tem que ser forte, né, para cuidar da mãe, porque a mãe tá sofrendo muito, obviamente que está, né, mas esse pai ele também sofre porque ele faz parte ali, né, da dupla parental. Gente, como é importante, você fica falando e aí automaticamente eu vou pensando em pessoas que viveram isso e que realmente eu lembro quando uma prima minha perdeu um bebê, já tinha 7 meses, foi assim, super traumático, mas a família pouco se falou sobre isso, a família pouco que, eu não vou dizer que sentiu, mas era realmente diferente do que se fosse a minha avó que tivesse falecido. Exato. Por o social não ter esse convívio ali, Isso, né, isso. com esse bebê, é como se não fosse tão importante, a vida se seguiu, não teve o dia de ir velar esse bebê, as coisas passaram naturalmente, e quem fica com essa dor
Isso. É a mãe, o pai, quem tá muito próximo. Tem uma fala que eu acho que é uma fala muito forte, mas eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Que diz assim, né, que a sociedade, ela mede o tamanho do luto pelo tamanho do caixão, Nossa, faz total sentido. né? Então, quanto menor o luto, né? E quando não tem, então, um caixão, né, nem se considera. E isso é muito... Vai abrindo os filtros aqui, né, gente? Sim. Eu tô aqui com um copinho vazio pra aprender sobre esse assunto. Vai abrindo os filtros porque se, né, a sociedade não vive, não dá valor, não tá vivendo esse luto, a mãe, né, ou o pai, enfim, quem está ali sofrendo muito por isso, tende a se diminuir ou colocar sua dor por debaixo do tapete, porque ao redor ninguém está falando disso, ninguém está vivendo isso, então eu me sinto meio que fora da caixa. Exato. Ou na obrigação de seguir minha vida adiante, de fazer a coisa acontecer, eu estando bem ou não, é mais ou menos isso. As mulheres, assim, num consenso geral, as mulheres, elas se sentem muito inadequadas por elas estarem sofrendo quando elas vivenciam uma perda gestacional, ou quando elas vivenciam um processo de fertilização que não deu certo, né? Elas se sentem muito inadequadas. Por quê? Porque existe muito essa fala de que não, mas você precisa seguir em frente, você pode tentar de novo, você tenta novamente uma FIV, você tenta novamente engravidar, mas e aquele processo de luto? Né? Porque se a gente for pensar, Thalita, um filho, ele não nasce no momento da concepção, ele nasce muito antes na nossa idealização. Exato. Né, no nosso sonho que a gente vai construindo de ter uma família. Então, esse filho antes da concepção, ele existe. Né? E quando a gente né, tem a concepção, seja por uma FIV, seja por um processo natural, aquilo se concretiza. Aquele sonho, de alguma forma, aquela idealização, se concretiza. E quando eu perco, né, eu vivo um luto. Exatamente. Porque eu tinha algo concreto. Só que, percebam, é uma experiência muito singular, muito particular da mulher. Né? Muitas vezes, que nem eu sofri, né? Há 11 anos atrás eu sofri uma perda gestacional precoce. E é engraçado que, como ela foi muito precoce, né? O meu marido, ele fala que ele não consegue acessar da mesma maneira que eu. Sim. Né? E é compreensível, né? E é compreensível, sim, porque o processo fisiológico aconteceu todo em mim. Né? Como foi uma perda muito recente, muito precoce, né? Não apareceu barriga. O que eu tinha um teste positivo, né? Eu tinha algumas roupinhas que a minha mãe me deu, né? Que foi a primeira que ficou muito feliz com a gestação, e aí ela me deu. Eu tinha algumas fotos de alguns ultrassons e todas as sensações do meu corpo. Né? Isso era muito forte, as sensações do meu corpo eram muito fortes. Mas isso meu marido e qualquer outra pessoa não podiam viver para mim. Né? Então, quando eu perdi meu filho, né, eu vivenciei um processo de luto de uma maneira muito solitária. E é o que geralmente ocorre com a maioria das mulheres. Porque, como eu falei, né, nós enquanto sociedade, nós não estamos preparados para acolher esse tipo de perda. É isso, a gente fica triste ali, poxa, que pena que perdeu, todo mundo da minha família ficou de fato muito triste, né? Mas é isso, é vida que segue, logo você tenta engravidar de novo, mas é aquela coisa, é uma vivência que não se esquece. E como eu acredito que deve ser uma linha muito tênue em eu preciso viver esse luto, mas não é a gente falar que tem que ficar remoendo esse luto. Uhum. Porque algumas pessoas podem entender nesse sentido. Não, vai, vida que segue, não precisa ficar remoendo, você vai engravidar de novo. E não é isso que a gente tá falando agora, nesse sentido. Eu preciso viver, mas não ficar presa nesse luto. É uma linha bem... Isso. Não é? No processo de luto, a gente tem uma teoria que se chama o processo dual do luto. O que essa teoria diz? Essa teoria diz que é uma teoria das mais contemporâneas que existem, tá? A gente
inclusive a gente não fala mais sobre as conhecidas fases do luto, né? É importante... Já ia até perguntar isso. É importante já desmistificar. Se houve, né? Mas não se atualizou. Na verdade, o que acontece? Eu vou até abrir um balãozinho aqui para explicar isso, né? As fases do luto foi uma teoria criada por uma médica, né? Elizabeth Kübler-Ross, e ela era uma médica paliativista, ela cuidava de doentes terminais. E quando ela escreveu sobre as fases, que ela não denominou fases do luto, ela escreveu sobre as fases dos pacientes em processo de terminalidade. Então ela foi e escreveu sobre a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação, mas em relação a esses pacientes em processo de terminalidade. Tá? Foi isso que ela escreveu. Pegaram isso e generalizaram. Então, generalizaram. Foi isso. Aí colocaram fases do luto. E por muito tempo... ficou levando isso adiante, por muito tempo ficou se levando isso adiante. Só que hoje, a gente tem teorias muito mais contemporâneas, porque assim, quando a gente fala em fases do luto, a gente corre um grande risco de, quando a gente está tratando daquele paciente que está enlutado, dele compreender, por exemplo, que se ele não passa por aquelas fases... ele entender que ele está passando o processo do luto dele de maneira errada. E aí aquilo que já é pesado para ele, que já é difícil, que é o processo do luto, fica mais difícil. Porque ele fala assim, não estou vivendo do jeito certo. Fica buscando aquela fase ali, né? Tentando sentir aquilo. Por isso que a gente fala aqui, assim, né? O luto, ele é um processo subjetivo de cada um, não linear. Não tem um tempo. Não tem um tempo. Não é um processo linear, né? E aí, voltando lá para o processo dual, que eu comecei, né, essa fala falando do processo dual, essa teoria, ela diz, né, que a gente tem momentos de perda, momentos de lamentar a perda e momentos de restauração da vida. E que o luto, ele é feito um pêndulo, ele fica oscilando entre essas duas formas de ser. É claro que quando a gente está no começo de um luto, quando, né, a pessoa acaba de viver uma perda, é natural e esperado até que ela fique mais aqui na perda, que ela fique mais, né, pelo menos por um tempo aqui na lamentação, intenso, né? Mas aí ela já vai começando a ver coisas do trabalho, ela já vai começando, sei lá, ir no salão fazer a unha, ela já vai começando a retomar a vida dela. Né? Não significa que o luto deixou de existir. Eu falo que assim, né, a gente não cura luto, a gente cuida de luto. Porque esse luto, por mais que o tempo passe, ele pode ser acessado. Né? A qualquer momento ele pode ser acessado. Sabe que no começo do ano, eu fui participar de um evento, e o meu marido lá em São Paulo, né, um evento de psicologia perinatal. E o meu marido foi me levar. E a gente estava numa região ali eu moro na zona norte de São Paulo, né? E era na zona leste o evento, numa faculdade. E o meu marido foi passando por umas ruas assim, e eu fui sentindo um aperto assim no peito, um embargar assim na voz. E depois eu percebi que a gente estava do lado do hospital onde eu fui atendida na minha perda gestacional. Nossa. Então, percebe? Fazem 11 anos que isso aconteceu. Né? Eu tenho hoje meus 3 filhos, eu sempre digo que eu tenho 4, né? Sim. Um não está mais aqui, um teve uma breve vida, uma breve existência, e os meus 3 estão aqui comigo, né? Mas veja, né? Esse acontecimento, o que ele me traz? Ele me traz que o meu luto está aqui, ele está aqui, né? Eu sofro do jeito que eu sofri no começo? Não mais. Hoje ele está num lugar mais acomodado, né? Hoje eu consigo dar sentido para a existência do Chico, né? Porque hoje ele tem um nome. Tem um nome. Né? E hoje eu falo abertamente. Isso. Muito, muito, porque você concretiza, né? Aquilo que ninguém viu. Aquilo que foi concreto só para você. Né? Então é importante você dar um nome. É importante você... É claro que isso levou um tempo, tá? Sim. Não foi de um dia para o outro, né, que aconteceu. É importante você ter uma caixa de memórias, né, colocar as coisinhas, ainda que sejam poucas lembranças, né, mas você ter. E hoje eu falo que eu faço viva a existência do meu filho
né? Aqui, por exemplo, enquanto eu tô falando sobre o luto Porque você perinatal, vai falando dele, né? Quando eu vou dar uma aula, quando eu vou dar, enfim, em qualquer lugar que eu tenha espaço para falar a respeito disso. Que interessante. Eu não preciso falar dele necessariamente, Sim. mas falar do luto perinatal, para mim, é fazer... Acessa ali, né? E sim. aquilo que você viveu em relação a ele. Exato. Tem um tempo, assim, que a psicologia considera, não sei se dizer normal, mas da mãe que está ali sofrendo, passou 6 meses, passou 1 ano, e a gente percebe que esse pêndulo dela tá muito mais na dor. Quando que ela pode receber ajuda? Na verdade, a ajuda acho que da psicologia, se puder, sempre, né? Mas quando seria o ideal de falar assim, olha, urgente, você precisa de ajuda? Quando ela não consegue viver esse lado feliz, como que você avalia isso como psicóloga? Assim, a gente tem, né, no DSM, no CID-10, né, que é o livro, né, que dá lá os códigos dos transtornos, né, a gente tem um transtorno que se chama transtorno de luto prolongado, complicado, não sei exatamente agora qual que tá a nomenclatura certa, porque eles mudam tanto que eu não me lembro agora, mas, e aí tem alguns critérios, né, que eles estabelecem lá. Eu, né, enquanto profissional, eu avalio sempre o seguinte, primeiro assim, né, o tempo, né, de 6 meses a 1 ano, assim, é complicado a gente falar de tempo, porque cada um tem o seu, mas quando a pessoa, né, já está vivenciando de 6 meses a 1 ano de luto, e ela ainda está muito aqui na lamentação, na perda, e tá difícil para ela fazer esse pêndulo para restauração, e ela não consegue, né, ir para esse lugar, né, de retomar, por exemplo, percebe o trabalho. Que está muito sofrido, né? Está muito sofrido, essa pessoa está sem energia, essa pessoa não consegue fazer as coisas básicas da vida, né, daí eu sugiro que procure ajuda. Né? Porque é importante a gente entender que nem todo, e a maioria dos casos de luto, se bem acolhido, se a pessoa tiver uma boa assistência ali no momento de receber a notícia, ali no momento da despedida, do funeral, a maioria das pessoas, elas não vão precisar de tratamento. Naturalmente, esse processo vai acontecer. Esse processo vai acontecer. Mas por que elas precisam? Porque geralmente esse processo, ele não o trato desse processo, ele acaba causando alguns traumas. Isso que eu ia falar, mais traumático. É mais traumático para algumas pessoas. Tanto pela situação mesmo que acontece, quanto do jeito que a própria pessoa recebe aquilo, né? E no caso do luto perinatal, é muito comum, né, esse trauma acontecer. Por quê? Porque existe toda essa invalidação, né? Até pouco tempo a gente teve a lei, né, a lei federal aprovada há pouquíssimo tempo, né? Então, assim, agora as instituições, elas estão, né, precisando se adequar para fazer cumprir essa lei. Mas até antes, e assim, né, vai precisar ter fiscalização, é claro. Gente, por quê? Porque a gente tá falando da lei que a mãe que perdeu o bebezinho não fique no mesmo quarto, essa, né, você tá falando? Isso, dentre outras coisas, né, não fique na mesma ala, né. Já atualiza pra gente, então, isso, né? Então, a lei é a 15.139 de 2025, que o presidente assinou recentemente, não me lembro a data agora, mas foi super recente. A lei, ela preconiza, né, alas separadas para as mães e famílias que perdem seus bebês, porque a gente tem isso, né, de se colocar na maternidade do lado da mulher que acabou de ter o bebê. Que tá ali com o bebezinho. E eu sou testemunha disso, tá? Você viveu isso? Eu vivi isso. Você viveu na pele essas dores, Eu vivi na pele essas dores. Eu tava na sala fazendo a curetagem, né, do meu filho. O médico falou, acabou. Na hora que ele fala acabou, eu escuto o nenenzinho nascer na outra sala, né? E assim, por mais que o tempo passe, essa lembrança, ela não se apaga. Não apaga. Ela não se apaga, né? E eu acho até curioso, porque assim, eu ainda tinha algum conhecimento. Eu lembro que no hospital que eu fiquei,
eles estavam com a maternidade lotada, e como eu entrei com uma emergência, foi um hospital particular, né? Eles me colocaram numa espécie de uma enfermaria que não tinha ninguém, Sim. né? Eu fiquei lá sozinha com a minha mãe. E quando foi de manhã, a enfermeira veio falar assim pra mim, vamos pro quarto? E eu falei, não quero. Por que você não quer? Porque você já sabia, né, pra maternidade. Por que você não quer? Eu falei, porque o médico já vai me dar alta, eu tô bem, e eu não preciso ir pro quarto, pode dar minha vaga pra outra pessoa, né? Porque eu sabia que naquela enfermaria, eles não iam pôr uma mãe com um bebê. Mas se eu fosse pro quarto, eles iam. Né? Então, mas assim, eu já tinha algum conhecimento, e as mulheres que não têm? Vão ter que ficar ali acessando essa dor o tempo todo, sofrendo, né? Às vezes engolindo essa dor pra não ser inadequada pro momento. Exato. Não vou ficar chorando aqui, Exato. porque a outra tá feliz ali. E é uma situação desconfortável pra todo mundo. Porque quem tá com o bebê, se fica sabendo, falar, poxa, eu não quero nem comemorar muito, porque tem uma mãezinha ali triste, né? Sim. Outra coisa, né, que a lei preconiza é o direito da certidão, né, a certidão de óbito, né, vir com o nome do bebê, a certidão de natimorto, porque antigamente só era possível, né, vir escrito certidão de natimorto. Hoje em dia, né, já com a nova lei, em alguns estados já funcionava essa coisa de poder colocar o nome se os pais desejassem. Agora é federal. A partir de quantas semanas? Quando assim, a certidão de natimorto, ela só é emitida a partir das 23 semanas. 23 semanas. 23 semanas, tá? Até 22 semanas é considerado aborto. Né? A partir de 23 semanas é considerado óbito fetal. Entendi. Então, quando é considerado óbito fetal, esse bebê ele leva o nome de natimorto, porque é o bebê que morre dentro da barriga, morre no útero, né? Antes disso é aborto. Então, quando são considerados casos de aborto, não tem certidão, né? Mas a lei também ela preconiza que os profissionais de saúde eles sejam capacitados para fazer algo simbólico. Isso que eu ia falar. Né? Tem muitas maternidades que já fazem, né? Que fazem uma certidão ali de nascimento, né? Uma certidão simbólica, né? E que colocam como que era o nome do seu bebê, mas tem muitos que não fazem também. Né? E assim, tem muitos que não fazem, por quê? Porque falta estrutura, a gente não pode colocar a culpa tudo no profissional de saúde, no SUS, enfim. A gente precisa de políticas públicas e a gente precisa de investimento, né? Para que os hospitais eles tenham uma ala separada, para que eles tenham materiais para fazer recursos, né? Para fazer uma caixinha de memórias, uma sacolinha de memórias. Eu vejo muitos profissionais se reinventando. Não tem caixa? Vamos fazer um envelope de memórias, então. Pega um envelope lá na administração, põe as memórias do bebê e entrega, porque isso é importante para a família. Nesse momento que a família passa pela perda gestacional, a família não sabe que ela pode ficar com o bebê, né? Que ela pode se despedir, que ela pode trocar a roupinha, dar banho se quiser. Nossa. Ela não sabe disso. Ela não sabe, às vezes os profissionais também não sabem, não estão atentos a isso. Por isso que é importante de falar, para que essas informações cheguem, né, de alguma forma. E essa família, ela precisa ter o direito de se despedir. Ela precisa ter oportunidade. Não é que a gente vai obrigar a família a fazer isso, mas a gente precisa informar que ela pode. A gente precisa oportunizar. Porque às vezes a família ela fala assim, não, eu não quero ver, né? Tem um avô enlutado lá do Reino Unido, que é CEO de uma instituição de caridade, né, que trabalha com o luto perinatal, que ele fala que é um não por enquanto, né? E a maioria das pacientes que eu atendo, elas falam para mim, se eu tivesse oportunidade, eu teria ficado mais tempo. Se eu tivesse tido oportunidade, eu teria tirado mais fotos. Eu teria sentido mais o cheirinho. Eu teria explorado mais o corpinho. Sabe? Se isso for naturalizado, vai começar a acontecer. Sim. Então, precisa de fato ser falado, mostrado, para que
poxa, fique mais natural e de fato, eu tô ouvindo esse podcast, eu sei que isso pode acontecer comigo, tô grávida, pode acontecer comigo, então eu já posso me preparar de alguma forma para isso, caso venha acontecer, e não simplesmente vou colocar isso tudo para debaixo do tapete. Exato. Porque depois a conta pode chegar, né? E chega, né? E eu acho que, assim, né, uma das piores coisas no luto é você vivenciá-lo sozinho. Né? Eu acho que, assim, a gente pode escolher, né, vivenciar sozinho, mas a gente vivenciar sozinho por falta de escolha, porque a gente não tem para onde ir, porque a gente não tem acolhimento para todo lugar que a gente vai, né? Não fica assim que a gente escuta. Que chega uma hora que a pessoa para de falar, para de querer chorar, para de sofrer, porque ela só ouve isso. Vai passar, não fica assim, não. Exato. O que se deve falar? Como que deve ser o acolhimento? Então, não existe, né, uma fórmula. Eu sempre digo que lidar com o luto, a gente está muito mais na instância do estar do que do falar. Porque às vezes as pessoas falam isso, vai passar... Tá tentando ajudar, a gente entende isso, né? Às vezes não precisa falar nada. Às vezes você só precisa estar ali, sustentando o silêncio, né, sustentando o choro, chorando junto. Não querendo apressar isso logo para acabar essa situação. Tem uma professora minha que ela fala assim, ela é psicóloga também, ela fala assim que a gente tem que estar com o nosso paciente na fogueira dele, sem querer apagar a fogueira dele. Isso é perfeito. Né? Porque a pessoa sente que aquela dor que ela tá vivendo é importante. Importa. Aquela vivência, né, que essa mãe, que esse pai teve com esse filho, né, ela nunca mais vai ter. Nunca mais. Né? E ela tem o direito de sim lutar por isso. E aí falas como essa, não se preocupa, logo você tem outro. O outro não substitui. Não. Ele não substitui o bebê anterior. Sim, eu posso ter outro, mas essa dor aqui, ela está aqui e ela pode continuar aqui da mesma maneira. Quais são os sentimentos que essa mãe vive? O que essa mãe lutada, ela revive? O que é comum ela sentir? Muita culpa. Por quê? Culpa pelo corpo não ter funcionado da maneira como deveria ter funcionado. Culpa por ela não ter sido capaz de cuidar, né? A gente fala que, assim, né, um dos medos mais temidos, né, de uma mãe é a morte de um filho. Né? E como que ela não conseguiu proteger esse filho da morte? Né? Então ela sente muita culpa por isso. Né? Ela sente culpa, né, porque teria uma vida toda pela frente com o filho e não vai ter mais. Né? O que ela fez de errado? Ela busca respostas, né? Os pais, né? Tô falando ela aqui, mas sim, os pais. Buscam respostas que muitas vezes não encontram, porque muitas vezes a perda gestacional, na maioria das vezes, ela não tem uma explicação. É espontânea. Né? Não tem muitas vezes, quando é mais tardio, tem a possibilidade de levar para biópsia. Mas muitas mães optam por não levar também, porque elas ficam se sentindo mal de sujeitar o corpo do teu filho a um procedimento invasivo desse. Então, muitas vezes, elas optam por não. Então, elas ficam sem respostas. Tanta coisa ronda esse luto. Se essa culpa, ela é muito presente, como você disse, culpa por não ter dado certo, culpa porque o corpo não funcionou corretamente, culpa porque eu, mãe, não consegui proteger meu filho. Essa culpa, ela desacelera muito o processo de, não sei se é a palavra cura, mas de cura desse luto, né? Sim. Sim, porque enquanto você está colocando a sua energia na culpa, né, o luto está acontecendo. Você aumenta isso nesse sentido. Você aumenta, você potencializa, né, você potencializa esse luto. A mãe que está vivendo esse luto, o que ela pode fazer para melhorar? Existe algo que ela faça que melhore essa situação que ela está vivendo? Ou é só deixar que o tempo vai curar? O que você diria para a mãe que está nos assistindo e que perdeu o seu bebezinho na barriga, ou que você perdeu o bebezinho, né,
recém-nascido, ou até para as mães que já perderam, a gente conhece aqui na cidade mães que perderam crianças, né? Como que ela pode se ajudar? Primeiramente, eu costumo dizer que assim, né, precisa de uma dose muito grande de gentileza para consigo mesmo, né? Porque a gente tende a se culpar, né? Nós, enquanto mães, a gente tende a se culpar muito pelas coisas que acontecem com os nossos filhos. E quando a gente fala de uma morte, né, tão precoce, a gente está falando, às vezes, de algo que a gente não podia evitar. Algo que está muito no nosso mais... controle. Exato, está muito mais na instância de uma fatalidade, né, do que algo que a gente poderia controlar, né? Então, eu acho que primeiro a gente precisa compreender isso, para a gente se culpar menos. Porque a culpa, ela dificulta muito esse processo, né? Ela dificulta a gente conseguir olhar para a vivência que a gente teve, né? A gente fica com um olhar muito na morte. Exato. E a gente não olha para a vida, para o que teve, para o que foi idealizado, para o tempo, ainda que esse tempo tenha sido curto, né, para o tempo que se teve com esse bebê. Olhar a história toda, né? E não só a dor. E não só a dor. Que tende a enxergar beleza na história, né? Que é uma história de vida, né? É uma história de vida. E aí, quando a gente consegue integrar, quando a gente consegue integrar isso, a gente consegue entender que falar de luto é falar de vida. Uma vida que existiu. Isso que é bonito no luto. Exato. Né? É a gente poder olhar para a vida. Não só para esse momento, né, que é o momento do rompimento do vínculo. Isso que você está falando é extremamente importante, de se acolher, olhar, entender esse seu momento, ter essa gentileza consigo, é mais importante do que aquela história de que vamos voltar à vida normal. Sim. Vai pro trabalho logo sim, vamos pra academia sim. Ou às vezes olha pra você e fala, não, vai lá no salão, vai fazer uma escova no cabelo, vai passar um batom. A gente entende que há uma boa intenção por trás disso, que isso também é importante, mas esse olhar, né, genuíno para si, para sua dor, para sua história de vida, a vida do seu filho que existiu, sim, essa gentileza, acho que é o ponto principal, não é, Natália? Mas é super importante, eu considero muito importante, e por isso que eu falo tanto a respeito disso. Só que a gente vive numa sociedade que empurra a gente pra fora. Vai logo. Vamos viver logo. O tempo urge, você não vai melhorar logo. Não vai ficar sofrendo aí não, minha filha, já passou um ano, vamos lá, vida que segue. Né? A sociedade, ela empurra a gente para isso, né? Para você ter ideia, as perdas, os óbitos fetais, a mulher, ela, no estado de São Paulo, tá? Tô falando de estado de São Paulo, tá? As mulheres, elas têm direito à licença maternidade pelos 120 dias, a partir de 23 semanas, quando a perda acontece a partir de 23 semanas. Até as 22 semanas, são 15 dias. Ou seja... Não é importante. O que a gente está entendendo com isso? Não é importante. Né? São 15 dias, então, se vira nesses 15 dias para você voltar. E os 120 dias são para quem é CLT. Para quem é funcionário do Estado, por exemplo, não tem os 120 dias. Não tem? Não tem. Quem é funcionário do Estado, não. Aí vai depender de cada regime, né? Tem regime federal, municipal, estadual. Para quem é do Estado, não tem. São os 15 dias também. Então, você vê, né? Uma pessoa, sei lá, que perde um bebê, é um professor de uma escola. Volta a trabalhar. Tem que voltar a trabalhar. Ou você volta ou você perde seu emprego. Muitas vezes essa volta forçada também faz com que a gente não viva, né, de forma correta esse luto. E aquilo que você falou, lá na frente a conta chega. Acontece, por exemplo, da família, do pai, da mãe, ter que volta pro trabalho, vamos lá, a vida tem que acontecer. Passou 6 meses, aquela pessoa começa a sentir angústia, tristeza, um vazio, e ela não sabe o que é, talvez sabe, de forma instintiva ou inconsciente, que é aquele luto que ela viveu, mas esse luto não tem nome, esse luto não tem voz, não foi vivido, ela não sabe o que está acontecendo com ela 6 meses após. Acontece isso? Acontece e acontece bastante.
quando a gente fala na questão do falar do luto, é justamente para a gente prevenir adoecimentos mentais. Porque o luto, ele não é uma doença, ele não é um transtorno, ele é um processo adaptativo. Ele é um processo natural que vai acontecer diante de uma perda, né? Só que, a depender de como eu vivenciar, né, esse luto nos primeiros dias, meses, né, eu posso ou não desenvolver algum adoecimento psíquico. Olha que interessante isso. Né? Porque aí vem, né, as depressões, as ansiedades, os transtornos de estresse pós-traumático, dependendo da assistência que você teve. É muito sério. É muito sério. Então, assim, a gente ter tido recentemente essa lei federal aprovada é uma conquista e tanto. É um ganho, já é um ganho. É um ganho. A gente sabe que tem muito trabalho pela frente, porque no nosso país as coisas precisam ser fiscalizadas para acontecer, exatamente, né? Na teoria, né? Né? Então precisam ser fiscalizadas. Tem muito lugar que já acontece, eu não posso não dizer que não acontece. E tem muitos coletivos que já trabalham, né, para as coisas acontecerem, né? Mas a gente ainda precisa conquistar muitos espaços. É meio que modificar uma cultura, sabe? Exatamente. Por isso que é necessário que haja pelo menos uma pessoa engajada dentro ali de um hospital ou no setor da enfermaria. Isso. Uma pessoa engajada pode fazer diferença, né? Aproveitando esse gancho, como que deve ser a conduta de um profissional? Seja ele enfermeiro, seja ele médico que vai dar notícia. A gente sabe que tem que ter mais acolhimento, mas no geral, como que deve ser a conduta do profissional para minimizar a chance de traumas, né? Então, esse profissional, e aí outra coisa, né, que a lei preconiza também, é capacitação. Esse profissional, ele precisa de capacitação. Porque para esse profissional também não é fácil. Para esse profissional também não é fácil lidar com esse tipo de situação. Se ele não foi capacitado, logo ele não sabe, ele vai ali no que, de repente, ele ouviu falar e vai meio que no embalo, né? Exato. Então, ele precisa de capacitação para ele entender e, às vezes, desconstruir esse lugar que ele coloca esse luto. Né, para ele compreender o que ele pode fazer. Porque às vezes ele não sabe o que fazer. Porque você diz desconstruir no sentido de que eu não tenho muito o que fazer por ela, não tenho muito a ver em relação a isso. Eu vou ter que encaminhar para uma psicóloga. Isso. Porque é isso que a gente aprende. Não, então vamos lá para psicologia, para psicóloga, porque eu não vou fazer, não tenho o que fazer. Eu sou médica, sou enfermeira, sou fisioterapeuta, eu não tenho muito como te ajudar. Vou dar um tapinha nas costas e tudo bem. Mas se ele tiver o mínimo de uma formação, a coisa muda ali já no primeiro contato. Você sabe que eu dei uma aula essa semana, num grupo de estudos, e daí uma pessoa falou isso, né? Não, porque daí, principalmente a psicologia precisa estar engajado em tudo isso, e daí eu falei, olha, eu acho que sim, a psicologia precisa estar engajado, mas o luto não é trabalho apenas da psicologia. Em quantos hospitais que você já visitou que tem um psicólogo exclusivo para maternidade? Então, não é realidade, né? Não dá pra gente esperar isso. Gente. Esse tema precisa ser tema desde o porteiro até a copeira que leva a comidinha lá para essa família enlutada, até o pessoal da administração. Porque, veja, a moça que leva a refeição no quarto, já tive relatos da moça entrar, colocar a comida para paciente e perguntar, cadê seu filho? Não trouxeram para mamar? E o filho dessa paciente acabou de morrer. Realmente. Então precisa ser tema de todo mundo. Quase que uma cultura geral. Precisa ser tema de todo mundo. Então precisa de capacitação. As pessoas, o que eu vejo é que assim, né, como na nossa sociedade a morte ela é um tabu, falar sobre luto é um tabu, falar sobre luto perinatal é um tabu maior ainda. Né? Porque é isso, né? Rompe com aquilo que é esperado, né? Um contrassenso do instinto, né? A gente não espera enterrar nossos filhos. A gente espera que as coisas elas ocorram no ciclo natural da vida, né? Que os filhos enterrem seus pais e não o contrário. Então, só que não é porque a gente não fala que não acontece. A gente tem dados da OMS que todos os anos, aproximadamente 2 milhões de bebês morrem no mundo. É muita coisa.
Tem médico que vai dizer, é um evento raro, porque se for ver estatisticamente, 2 milhões pode não ser nada. Mas para aquela família Não que é. está vivenciando, é tudo, É uma dor imensa. né? Você está liderando ali essa pós, né? Essa formação. Isso, eu sou coordenadora da pós-graduação do Instituto Mater Online, né? Que é a primeira pós-graduação do Brasil em luto perinatal. E como que tá a aceitação? Porque quem são os profissionais que podem fazer essa pós, essa especialização? Qualquer profissional da saúde? Qualquer profissional que tenha uma graduação e que porque é uma pós, né? Então precisa ter uma graduação. Mas qualquer profissional que tenha uma graduação e que trabalhe, esteja interessado a trabalhar com luto Assistente perinatal. social, profissionais da saúde. Pode, doula, pessoal do sistema funerário, Olha que interessante. né? Qualquer pessoa, desde que tenha uma pós-graduação, enfermeiro, médico, psicólogo, todos esses. Né? Mas a pessoa, se ela tiver uma graduação e ela trabalhar, assim, de alguma forma, ou se interessar, ela pode fazer essa pós-graduação. É uma pós, assim, que está bem completinha, procurei elaborar ela. Eu falo que, assim, eu elaborei ela com todo o meu coração, sabe? Que Porque foi um convite muito especial que eu recebi, né, da coordenadora, da Rafaela, e eu elaborei, assim, com todo o meu coração, para, de fato, né, melhorar essa qualidade, né, essa possibilidade dessas mães e famílias que passam pela vivência do luto perinatal, elas serem atravessadas apenas, e não diminuindo a dor, tá, com esse apenas, mas apenas pela dor da perda do filho e não pelo trauma, na falta ou na má assistência. Exatamente. Né? E aí eu uso muito, né, da minha vivência, eu falo, né, para mulheres não, eu, né, e muitas outras que eu conheço que também não tiveram uma assistência adequada, mas para que elas não passem aquilo que eu passei. Olha como é bonito, né? Através das nossas dores, do que você passou, você está hoje movendo um exército de profissionais para que, de fato, a gente mude a nossa realidade. Uhum. Você sabe que eu fiz 4 FIVs e não tem. Não tem. Era uma chance. Uhum. Um tratamento. Sim, Não necessariamente um filho que foi perdido ali numa FIV negativa. sim. Você nem volta para consulta com o médico, geralmente. É só se você quiser. Uhum. E não poderia ser diferente? Sim. Né? Mesmo em clínicas de renome, tá? Sim, Porque eu já fui nas melhores sim. clínicas do Brasil e não tem essa volta, esse sentar que poderia sim ter uma psicóloga, Uhum. porque a gente tá falando já dali de uma condição financeira que sim, poderia ter um profissional para Claro, isso, né? Porque eu tô falando de clínicas claro. particulares. Poderia ter setor de acolher as mães que a FIV não deram certo. Porque é isso. Era. E a gente engole a nossa dor. Vai engolindo. E infelizmente é uma realidade muito comum, né, que a gente vê nas clínicas de reprodução assistida, né, e é dado, né, é dado uma voz muito pequena para a mãe, uma voz menor ainda para o pai, né. Eu falo do pai porque na minha especialização em luto, o meu trabalho ele foi sobre o luto do homem pela infertilidade masculina, né? Então a gente trabalhou olhando para esse homem que é diagnosticado com a infertilidade, que passa pelos tratamentos de reprodução assistida. Então, se a mulher não é vista dentro desse contexto, quem dirá o homem? Né? Que dirá o homem. Então, é isso, né? Aquela frase que eu falei, né? Que não é minha, né? Mas eu acho que faz muito sentido, né? Que a sociedade mede o tamanho da dor pelo tamanho do caixão. Não tem caixão, então não tem dor. Exato. Né? Eu acho que o segredo todo tá justamente na questão dos profissionais. Se a gente conseguir com que essa consciência, esse treinamento, ele aconteça dentro das instituições, dali em diante já começa a ser diferente, porque é o primeiro contato, né? O primeiro acolhimento, a primeira palavra. Isso. O primeiro, não, vai ficar bem, segue sua vida. Não, olha, vai doer mesmo, né? Acontece. E você vai precisar viver esse processo. E vamos junto. Exato. Né? Porque você. quando a gente divide o peso, né, de uma dor, a gente consegue, de repente, olhar para outros lugares, né, para outras coisas, né?
a gente não fica só vivendo aquilo. Exatamente. Então a gente não precisa, né? A gente não precisa passar por um sofrimento sozinho. E entender que a sua dor, ela é real, né? Ela é real. Eu comecei nesse processo de FIV, sofria tudo pelo não, mas a gente não... Chorava, sofria pelo não, mas não pela vida. Acho que demora um tempo, pelo menos comigo, pra cair a ficha de que era uma vida. De que eu poderia chorar por aquela vidinha. Sim. Que foi muito precoce. Sim. E que não aconteceu, não esteve ali comigo. E por um momento eu achava que eu estava fazendo isso porque eu queria fazer um agrado pra mim, um carinho pra mim, não porque era real. Uhum. Porque não é falado. Exato. Não tem voz. Não tem voz. É tão invalidado, é tão desautorizado você viver isso, né? Que a gente se sente inadequada. Né? A gente se sente inadequada. Você perguntou dos sentimentos, né? Eu estava falando aqui nos bastidores com você, né? Que a gente está escrevendo um livro, né? Organizando um livro, né? E que o meu capítulo fala sobre as perdas gestacionais precoces, né? E daí eu fiz questão de enfatizar os sentimentos, né? Sentimentos que são vividos, mas não são falados, né? Então, a culpa, inveja, de ver outra mãe com o bebê. Não é inveja, eu quero o bebê daquela mãe. Sim. Mas eu queria estar vivendo essa aquilo. situação. Sim. Né? E a maioria das mulheres que passam por perda sentem, mas não falam. Não. Por quê? Porque a inveja é um sentimento ruim, eu não posso. Eu fui pedir perdão pro padre porque eu estava sentindo inveja quando eu perdi meu filho. Porque só aparecia grávida na minha frente. O filtro estava aberto só para isso. O filtro estava aberto só para isso. E eu me culpava tanto por estar sentindo isso, que eu precisei ir na igreja pedir perdão, me confessar. Olha só. Sabe? O tanto que isso é desautorizado. Eu não tinha coragem de falar isso para ninguém. Foi falar isso num confessionário, né? Ali, porque era muito vergonhoso, né? Vergonhoso sentir isso. Como que eu tô sentindo isso? Olha como a gente se auto-invalida. Né? E a gente se machuca também. Muito. Porque eu acho que é poder compreender. Eu não tô sentindo inveja, não quero filho do meu amigo, da minha cunhada. Sim, eu não quero. Não tô desejando. Né? Eu queria estar vivendo isso com o meu filho. É isso. Né? Abalo na fé. Né? De questionar. De se questionar. É muito comum acontecer. A questão, né, de como é que eu vou me despedir de um... Eu falei que eu tô escrevendo sobre perdas gestacionais precoces, né? Como que eu vou me despedir, né, de algo que nenhum corpo tinha? Né? Como é que eu vou fazer algum ritual, né? Depois eu fiz meu amuletinho. Aqui tem esse aqui são os cabelinhos dos meus 3 filhos, o coto dos 3, e no fundo é uma roupinha do Chico. Olha! Então, eu fiz o meu ritual, né? Eu mandei fazer uma joia, né? Colocando meus 4 filhos aqui nesse amuleto. Que lindo. Né? Eu fiz a caixinha para ele. De memórias. De memórias. Né? Resgatei, né? Exames que tinham fotinhos dele, né? Ultrassons, o teste de gravidez, as primeiras roupinhas, né? As únicas, né? Porque como foi muito precoce... Então, e todo dia, eu tendo oportunidade, eu vou ressignificando isso, né? Eu vou dando oportunidade para dar vida, né? Para essa existência. Um dos principais pontos para seguir adiante é ressignificar essa dor. A gente diz que um caminho saudável no luto é a gente dar esses significados, né? É a gente poder olhar não só para a morte, mas olhar para a vida que houve, né? E a partir do momento que a gente consegue integrar isso, né, as coisas elas, né, fazem mais sentido, né? Elas ficam mais leves, porque daí eu deixo de viver. Eu me cobrei também, né? Quando eu tive a minha perda, eu falei, poxa, será que foi pintei o cabelo? Será que foi pintar? Mas não sabia que estava grávida, Sim. Né? Será que foi porque eu pintei o cabelo? Será que foi porque eu fiz algum esforço? A gente fica buscando as respostas. A gente fica buscando respostas e se culpando, né? E na verdade não tem, né, explicação. E eu acho que é muito mais a gente poder se acolher nesse processo,
né, do que a gente buscar essas respostas, porque não tem. Não vai encontrar. Não tem, né? Muitas vezes não tem, né, essa resposta. Se a mãe estiver em casa, né, ela perdeu o bebê ou a criança, está sofrendo, já conversou com algumas pessoas, que as pessoas talvez acolheram, mas ela não está conseguindo sair dessa dor. O que ela precisa fazer? Ela precisa de companhia, né? Ela não pode ficar sozinha, né, nesse luto. Porque se ela não consegue sair dessa dor, né, você vai me dizendo que vai parecendo que essa pessoa ela tá deprimindo, né, que talvez ela vá entrando num estado em que fique cada vez mais difícil. Então ela vai precisar de suporte, né? Ela vai precisar, né, talvez de uma psicoterapia, talvez de um tratamento psiquiátrico. Às vezes ela vai precisar frequentar rodas de apoio ao luto, né, que a gente tem, né, muitas rodas. Tá acontecendo esse movimento. De vários movimentos pelo Brasil todo, né? Então a gente tem muitas rodas de acolhimento que essa mãe ela pode participar, né? Às vezes ela participa só como ouvinte, aí na outra vez que ela participa, ela já tem vontade de falar. Às vezes ela precisa ouvir um pouquinho mais, mas ela vai se sentindo pertencente. Frequentemente, a gente vê ela se sentindo pertencente àquele lugar. É isso. Né? Precisa buscar isso, né? Isso. E aí ela vê que ela não tá sozinha, né? Ela vê que ela tem companhia no luto dela. E quando ela vê que ela tem companhia, é aquilo, né? Eu brinco com os meus pacientes que eu falo assim, né? Você vai no supermercado, né? Aquela promoção de produto de limpeza, mas você tá sem carro. Mas você inventa de levar todos os produtos de limpeza para sua casa. E aí você chega gangrenando a tua mão, né? De carregar a sacola. A tua energia só tá ali no só peso tá ali que você pra tá manter carregando. aquilo. É. Agora, se você divide o peso dessa sacola com alguém, você consegue conversar, você consegue olhar os carros passando na rua, você consegue olhar para o que está acontecendo, né? Porque aí a dor aqui não é tão doída. Não tô ali focada nisso, né? Porque se você está dividindo. Que perfeito. Né? E olha como vai ao contrário do que é feito. Ao contrário do que é feito. Porque o que é feito é não vou falar para que isso não doa, vou levar minha vida adiante, vou pro meu trabalho, me arrumar, sair para uma festa, sou cobrada para sair, para viajar, para fazer minhas coisas normal. E não estou falando daquilo que iria me trazer a cura. Então fale da sua dor, viva a sua dor, busque ajuda nesse sentido, porque esse é o caminho. Eu estou triste, hoje eu quero chorar. Posso me permitir chorar? Pode. Posso me permitir falar que eu tenho saudade? Sim. Saudade do que eu não vivi, saudade do bebê que eu não conheci? Pode, né? Uhum. Isso é importante e faz parte do processo de cura. Com certeza. Então, acho que essa mensagem tem que chegar. Acho que, primeiro, ponto da mãe, falar da sua dor, entender sua dor, se acolher e ser gentil consigo mesma. Segundo ponto, profissionais capacitados, preparados para isso, porque vai fazer diferença lá nesse primeiro contato. Isso é necessário. Né? E a gente vê que isso é necessário, tanto em hospitais particulares quanto em hospitais públicos, né? Uhum. E que bom que você está levantando essa bandeira e já formando profissionais para isso, porque justamente precisamos de exército de pessoas falando sobre isso o tempo todo. Exato. E esse livro, me conta mais sobre o livro que está prestes a sair. Tem um aqui, né? Tem um aqui que já foi lançado, que eu vou falar já dele. Esse que está prestes a sair foi uma ideia que eu tive, e aí eu levei para a Rafaela, que é a fundadora do Instituto Mater Online, e ela topou. E aí nós convidamos uma outra professora, a Helenice, e ele é um livro que vai falar só sobre o luto perinatal. Então a gente está elaborando... assim, vai ter muito tema. Vai ter até tema de profissional do sistema funerário. Nossa, que maravilhoso. Né? Então, assim, eu fiz questão, assim, de ir atrás de muitos profissionais, a Rafa, a professora Helenice também. A gente foi atrás de muitos profissionais, e muitos profissionais, assim, de renome do luto, né? De renome do luto perinatal, para a gente deixar esse material o mais completo possível. Né? Que perfeito. Porque é isso também, né? A gente precisa de materiais. A gente precisa de pessoas falando, a gente precisa de políticas públicas, mas a gente precisa de materiais também. Para que dê um norte. Para que dê um norte, né? Para esses... para essas pessoas, né? Que a gente está querendo formar. Você tem noção da sua importância nisso tudo? Ai, menina.
falar e mostrar o que não está sendo falado. É muito importante isso. De vez em quando eu fico assim, né? É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho de formiguinha. É muito essencial. Eu lembro que quando eu fiz o convite, ela disse, Thalita, a minha missão é justamente falar sobre isso, espalhar isso. E agora, conversando com você, a gente tem uma real dimensão de como é esse trabalho e do quanto ele, de fato, precisa ser falado. Eu tô muito feliz que você veio conversar com a gente. Gente, eu saí de São Paulo pra vir pra Tupã. Tem noção? Tupã é a terra natal do meu pai. Olha só, as coisas, elas... As coincidências. Né, as coincidências. Coincidências, né? Não conhecia aqui, né? Mas olha só, pra mim é tão importante que... se eu tiver possibilidade, eu vou. Tô indo, né? Eu tô indo pra falar. Tá espalhando aí a mensagem. Fala um pouquinho desse livro. Esse aqui foi um livro que eu lancei, eu organizei. Gente, ela é muito chique, muito estudiosa, né? Eu trouxe, esse é seu. Ah, obrigada. Tá? Eu organizei ele em 2023, eu me juntei com um pessoal, né, da psicologia perinatal também, para falar dos principais desafios desse momento da maternidade. Ele não é só sobre luto, apesar dele ter capítulos aí sobre luto, mas ele fala, né, sobre os temas básicos da perinatalidade. Volume 2 dele tá no forno também para sair. Olha! Né? E é isso, né? Foi também com o apoio do Instituto, né? Que a gente fez, do Instituto Mater Online, a Rafa prefaciou. E aí esse é seu. Ai, muito obrigada, gente. Tem até dedicatória aqui dentro, viu, pelo gente? teu comprometimento, né? Com esse trabalho também, né? Que eu acho super importante. E por tudo que você movimentou para me fazer chegar aqui, né, mulher? Não, e faremos, entendeu? O que precisar, a gente manda buscar, hein? Estamos aqui, ó, no finzinho do mundo, Tupã, tão longe, lá em São Paulo. Eu falei, gente, mas essa mulher é muito sábia, né? A gente precisa de vozes, assim, principalmente aqui nesse podcast. Você pode ter certeza que a sua mensagem vai ser entregue. Eu sou muito honrada em tê-la aqui, falando disso. Você vai estar aqui em Tupã. Hoje a gente está gravando o podcast hoje, num sábado. Hoje ela tem um evento aqui em Tupã também, um encontro com mães enlutadas. Isso. Então, já levando essa mensagem adiante, mais mães vão conhecê-las. E a gente está deixando aqui o Instagram também para que vocês acompanhem a Natália, porque, gente, é fundamental. Eu nunca perdi um bebê, nada, mas encaminha esse podcast para quem está passando por essa dor, quem passou por essa dor. Fulano de tal passou faz 1 ano. Encaminha. Porque você não sabe como que ela está ali por dentro, né? As nossas guerras, os nossos monstros, só a gente mesmo sabe como está ali dentro. E encaminhar o Instagram, um podcast, pode fazer total diferença na vida de uma mãe. E assim, ainda que, né, que a pessoa não tenha passado, né, entenda também a respeito do assunto. Porque falamos tanto do acolhimento, você né? Você nunca sabe, né, Exato. Quando você vai, né, esbarrar com uma pessoa que passou por uma perda. Né? Às vezes, nós somos essa pessoa, né, que não deu acolhimento em algum momento. Com certeza. Né? Eu tenho certeza que em algum momento da minha vida, eu não dei acolhimento para alguém que precisava. Vai passar, não fica assim, não. Né? Exato, eu falei essas frases, né? Até que um dia eu vivenciei. Exatamente. Né? E aí, quando eu vivenciei, aí eu vi o quanto que dói. A ignorância nos coloca num papel, gente, muito ruim, né? E a partir do momento que agora você sabe, você está ouvindo, então você tem a obrigação de estar ali seguindo, vendo a Natália, assistindo esse podcast e falar, peraí, não é assim mais que se fala. Eu preciso de acolher de alguma forma. Então, muito obrigada por estar aqui. Tenho certeza que a mensagem vai ser entregue, que vai fazer diferença na vida dessas mães. Quer deixar uma mensagem aqui pra mãezinha que está passando por isso? Uma mensagem de acolhimento? Você pode olhar aqui pra essa câmera. Tá. Seja gentil com você mesma, né? Entenda que a morte do teu filho é uma fatalidade, não foi nada que você tenha feito de errado, né? Não se culpe tanto pelas coisas aí que vão acontecendo, porque esse processo de luto, ele já é muito difícil, né? O luto em si, ele já é muito difícil e a culpa, ela tende a deixar muito mais pesado. Então, busque ajuda se for necessário, né? E conte comigo, né? Para se precisar, né? Um apoio, enfim, tá?
É isso, perfeito. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço, Thalita. Obrigada, viu? Arrasou demais. O luto perinatal é o amor interrompido, mas nunca apagado. É a prova de que o vínculo entre mãe e filho existe muito antes do colo, do nome e da certidão. Hoje ouvimos histórias, aprendizados e caminhos para seguir em frente, mesmo quando o coração ainda está tentando entender como. Se você é uma dessas mães, saiba que sua dor é válida, seu luto é real e seu amor nunca será esquecido. Você continua sendo mãe, uma mãe que ama com toda a alma, mesmo sem ter vivido tudo o que sonhou ao lado do seu bebê. E que possamos juntas transformar o silêncio em voz, a ausência em memória e a dor em um novo jeito de amar. Obrigada por estar conosco, nos encontramos aqui no próximo episódio.